CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Ano Novo, Vida Nova. Pessoal, todo final de ano a gente vê as comerciais na televisão, sempre aquelas músicas que são bonitas, por sinal, e a nossa musiquinha mais assim, conhecida, que tudo se realize no ano que vai nascer. Então a gente deseja que tudo se realize no ano que vai nascer. Mas o que é realizar? O que é realizar tudo nesse ano que vai nascer? Realizar, o verbo realizar, é realizar, ele significa tornar algo real, tornar algo efetivo. Então, o que nós queremos tornar? O que nós desejamos tanto que torne tudo real, que seja efetivo? Todo início de ano, nós sabemos que nós convivemos com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos. E nós queremos, com o novo ano, nos tornarmos novos também. Então, é como se passasse um grande caminhão de mudança coletivo e a gente fosse jogando tudo que não nos serve mais em cima e angariasse todas as coisas novas, não é assim? E aí, todo início de ano, nós começamos com aquela lista enorme das intenções, não é assim? As mulheres, 90%, esse ano eu vou fazer regime. Aí vem aquele, não, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou ser mais assim agradável, menos briguenta com os meus familiares. Os alunos, eu vou estudar mais, não vou ficar muito na internet, não vou nem ficar tocando muito violão nem nada, não é assim? Eu vou encontrar o meu par perfeito. Então a lista, ela é enorme, nós fazemos uma lista imensa de intenções para o novo ano, né? Como se a mudança de um dia para o outro conseguisse operar todas essas mudanças dentro de nós. Porque nós temos um eu ideal, mas está muito longe do eu real. Então, aquele eu ideal, aquele que eu idealizo para mim, ele está muito longe ainda do real, daquilo que eu realmente sou, daquilo que eu consegui. Então, pessoal, essas listas de intenções, quando chega o carnaval, já foi tudo por água abaixo, né? Começa com aquela euforia. Vou fazer ginástica, esse ano vou fazer exercícios. Se bem que a dona de casa, ela com uma mão ela liga fogão, com a outra ela liga a máquina de lavar roupa, com o pé ela passa pano no chão. Ela está sempre fazendo exercícios. Mas quando chega o carnaval, as listas já foram por água abaixo, né? Encontra aquele amigo, gente, abriu uma pizzaria, meu Deus, que coisa deliciosa. Lá vai, vou comer só um pedacinho. Quando viu, já comeu a metade da pizza, já tomou cerveja, já tomou vinho, e aí enfiou o pé na jaca e fala, bom, já que eu enfiei o pé na jaca, agora eu vou continuar. Então, tudo acontece dessa forma na nossa vida. Então, não adianta a gente tentar pensar que uma mudança de data de um dia para o outro, que é uma mudança que foi realmente estipulada, foi acordada entre os poderes para ser feita essa conotação de tempo que nós temos, ela não diz nada. Então, por que será que essas listas não dão certo? Por que vocês acham? É porque nós não somos perfeitos, somos imperfeitos. Nós estamos, pessoal, naquela escala, no terceiro, na base, a terceira classificação dos espíritos, aquela base piramidal que nós temos, espíritos, didaticamente Kardec fez, né? Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros no topo, nós estamos lá embaixo, na classificação dos imperfeitos ainda. Então, por isso que essas listas não dão certo. Porque nós queremos realizar, tornar efetivo, tornar real uma coisa que não está ao nosso alcance ainda, né? É como aquela história da princesinha Aurora, vocês se lembram? A princesinha Aurora nasceu, aí chegaram aquelas fadinhas diáfanas, transparentes, com as suas varinhas de condão. Olha, ela vai ser a moça mais linda do reino. Plim! Quando ela crescer, ela vai tecer em fios de ouro. Plim! E vai ter a voz mais linda. Plim! E se esqueceram de convidar aquela outra fadinha cor de cinza, que ficou muito brava
Chegou de enxerida. Se ela vai ser a moça mais linda do reino, ela vai fiar fios de ouro, ela vai ser a voz mais linda, mas quando fizer 15 anos, vai espetar o dedo na roca e vai dormir para sempre. Plim! Pronto, tá lá. Então nós temos tanto essas fadinhas boas nos dizendo, faça aquilo, vou fazer aquilo, como aquela outra dizendo o contrário para nós. Então o que nós temos que fazer, pessoal? Nós temos que fazer, além de uma lista de boas intenções, uma de más intenções, né? Ou seja, vamos ponderar, porque nós conhecemos a nossa capacidade. Então, eu vou fazer regime, eu vou tentar sim, é necessário, é bom para a saúde, mas quando me der vontade de comer aquela pizza, ou quando me der vontade de comer aquela feijoada, eu vou comer, né? Eu vou tentar não me melindrar muito na família, não discutir muito, eu vou tentar melhorar o meu relacionamento familiar, e hoje nós estamos numa fase que está muito bom para se fazer isso, mas de vez em quando eu vou poder explodir e vou poder me perdoar por causa disso, né? Ou se eu não conseguir realmente fazer os exercícios da academia que eu quero fazer, também não tem problema, nós temos que tentar esse equilíbrio conosco. Então é só esse equilíbrio que nós temos que nós conseguimos começar a operar essa mudança que nós queremos em nós, porque todos nós queremos melhorar, né? E principalmente a aparência, nós somos seres totalmente visuais, nós gostamos de ver, nós gostamos de nos apresentar bem. Então nós temos ainda esse orgulho, essa vaidade com o nosso eu exterior, que fala muito alto. Então tudo bem, nós vamos tentar, mas se não der certo, nós vamos tentar a parte do equilíbrio. Aí você pode perguntar, mas isso é fazer concessão? Não, não é fazer concessão, isso é ser inteiro. E é isso que nós somos, inteiros, mas imperfeitos. Porque quem começa a ir para esse lado, de tentar ser perfeito de uma hora para outra, né? Depois de um certo tempo, que ele não aguenta fazer isso, ele cai daquele pedestal e vai exatamente para o extremo oposto, para o extremo. E a gente tem bastante exemplos, né? Inclusive eu na família, de o alcoólatra, por exemplo. O alcoólatra, quando ele resolve, ou a família resolve por ele, que ele ainda nem tem essa consciência de querer realmente sair do vício, mas ele fica lá internado 4, 5, 6 meses. Quando ele retorna, depois de um certo tempinho, ele volta pior no vício ainda. Quem tem alcoólatra e família sabe do que eu estou falando, sabe que realmente é assim. E nós temos lá no capítulo 27 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Sede Perfeitos. Então tá ali, nós temos no Evangelho nos orientando para que nós sejamos perfeitos. Mas olha aí o que ele diz lá nesse capítulo. E nós falamos isso quase todas as palestras, não é por repetição, não é porque somos repetitivos, mas é porque nós temos que nos conscientizar desta verdade que vem através da doutrina nos ensinar o caminho para que a gente consiga fazer essa mudança durante o ano, durante a nossa vida, né? Não durante a passagem de um ano para o outro. E diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita e, óbvio, o verdadeiro cristão, pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações. Percebem? Pelos esforços que ele faz. Então, veja bem, não está dizendo que nós temos que sermos perfeitos porque mudou o ano, porque saímos de 2020 e estamos entrando em 2021. Não. Então, como nós começamos? Como a gente pode começar a fazer essa mudança? Ela é paulatina, ela é lenta, ela tem que ser digerida na nossa atual condição espiritual e moral, para que a gente possa levar a cabo isso. Então, o que nós temos que fazer? Realizar atos isolados, devagarinho, eleger metas e dentro dessas metas começar a trabalhar vagarosamente, sem atropelos, sem muitas cobranças e fazermos. Porque nós temos tantas quantas encarnações forem necessárias, como já tivemos, para que a gente caminhe para a evolução. Porque nós, fundamentalmente, nós estamos aqui para evoluir. Então, nós temos que fazer. E uma forma ótima da gente começar isso é a autocrítica. A autocrítica, quando a gente faz uma avaliação de si mesmo e para si mesmo. Olha, uma avaliação de si mesmo e para si mesmo. Quando nós nos apontamos no espelho, apontamos o dedo para nós mesmos, detectamos a nossa falha,
vemos os pontos positivos, os pontos negativos e o que eu posso fazer e por que não está dando certo para que eu chegue a um denominador comum. Então, esse é o segredo. Não tem que fazer listas imensas e tentar mudar da noite para o dia. Não, é estipular metas. Eu quero melhorar nesse ponto, eu quero melhorar no relacionamento familiar. Então, essa é a minha meta. Como eu vou fazer? Eu vou começar pela tolerância. Hoje eu vou ser mais tolerante, vou ser mais paciente. Eu sei que cada um, mesmo dentro do seio familiar, que é onde nós temos a capacidade, a oportunidade do crescimento, é ali que nós temos, é nesse seio que tudo mora, para que a gente se ajuste e cresça espiritualmente falando. Nós temos agora um ótimo exercício para isso, um ótimo período que nós estamos vivendo, que é esse período da pandemia. A pandemia veio de uma forma que ela está trazendo uma mudança muito grande dentro de nós mesmos. Então, quando a gente fala assim, nós ouvimos aí toda hora, né? Nossa, depois da pandemia, o mundo vai se transformar. Não é isso que a gente ouve bastante? Todo mundo, nossa, o mundo vai mudar. Gente, o mundo está tentando mudar há muitos séculos. Essa mudança que nós vamos, que a gente prevê de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, ela não é assim de uma hora para outra. Não é uma pandemia que vai fazer essa mudança. Somos nós. A mudança está aqui, dentro de mim. Sou eu responsável pela minha mudança. E a minha mudança muda o que está ao meu redor. E o que está ao meu redor muda tudo, todo o resto que está. E muda todo o nosso planeta. Então a pandemia, ela veio para nos alertar. Ela está aí para dar um alerta. Então, nós tivemos quantas pandemias que nós passamos já? Pandemia do Egito, pandemia russa, pandemia do tifo, cólera, varíola, a pandemia da gripe espanhola, que não nasceu na Espanha, né? Não se chamou-se espanhola, mas nem nasceu na Espanha, 1918, exatamente 100 anos atrás, né? Dizimou 1/3 da população europeia, a gripe espanhola. Né? Antes da gripe espanhola, ainda a peste negra, dizimou 1/4 da população mundial, 50 milhões de mortos aproximadamente. E a gripe espanhola, aliás, foi a gripe espanhola que dizimou 50 milhões de pessoas no mundo, 1/4 da população, 500 milhões de infectados. E no Brasil, dentre eles, o presidente, né? O presidente Rodrigues Alves e o nosso grande espírito Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, Minas Gerais, acorrendo e socorrendo as vítimas dessa gripe espanhola. E hoje estamos vivendo novamente uma nova pandemia. Claro que é triste, é claro que nós temos desencarnes familiares, de amigos, e isso toca profundamente em nós, porque são pessoas queridas que estão indo. Mas a gente tem que ver que, de outras formas, os desencarnes também continuam sempre. Então, as pessoas que estão desencarnando pela pandemia, elas cumpriram a sua jornada. É claro que é difícil porque nós estamos envoltos nesse clima deletério que os meios de comunicação fazem. Estamos ansiosos, estamos com medo, tudo isso. Mas essas mudanças são benéficas porque elas começam a que nós consigamos nos ver como nós somos realmente. Estamos mais isolados, estamos voltados para nós mesmos. Muitos de nós estão vivenciando esse autoconhecimento, esta mudança. Heráclito já dizia, filósofo lá de antes, século V antes de Cristo, ele já dizia que não existe nada permanente a não ser a mudança. Então nós estamos sempre mudando. O mundo mudou sempre, o mundo nunca parou de mudar. O mundo esteve sempre nessa mudança. Então, nós temos dentro de uma pandemia muitas consequências, né? Temos consequências culturais, consequências práticas. Estamos aí vendo valorização de sistemas públicos que nós estamos nos informando, vivenciando. Então, estamos até cobrando essas mudanças nos sistemas públicos que nós temos. Transformações grandes que nós estamos tendo no regime de trabalho, no regime de escolaridade. As crianças mais com os pais, que às vezes a gente vai para o trabalho, além de ficar muito tempo no trânsito, aquela loucura que se passa, chega em casa à noite e não tem tempo. Hoje estão dividindo, sentindo mais o que é o trabalho com uma criança, com um filho que está aprendendo dentro de casa. Então isso tudo, esse ensino à distância, esse trabalho à distância,
E uma coisa importante que nós estamos tendo, pessoal, é que a gente está vendo a natureza se recuperar. A natureza se recuperando. A natureza se recuperando sem a presença humana. Então nós temos essa consciência de quanto mal nós fazemos para esse planeta, que é o nosso ninho, né? O nosso ninho caloroso. É um planeta maravilhoso, é um planeta azul, um planeta que nos dá a oportunidade de virmos aqui evoluir, né? É um planeta escola. E nós temos essa benesse de estarmos habitando esse planeta. Então temos isso de bom que a pandemia nos traz, que a gente se volta para manter, para deixar essa natureza intacta, porque é dela, ela é nossa mãe, né? Somos natureza. Mas a mudança maior que está acontecendo com essa pandemia é dentro de nós. Essa mudança é a mais importante. Por quê, pessoal? Porque ela nos tirou da zona de conforto. Essa pandemia veio nos tirar da zona de conforto. E essa zona de conforto, em que a gente acha que nós estamos evoluindo, nós usamos, durante toda essa nossa trajetória, nós vivemos de máscaras, né? Nós usamos máscaras o tempo todo. Somos seres personalistas ao extremo ainda, muito personalistas. Então nós usamos muitas máscaras. Nós não queremos mostrar o que realmente nós somos, não é isso? E às vezes ali no cadinho do lar é que nós mostramos, colocamos as nossas garrinhas de fora. Fora isso, nós usamos máscaras no ambiente de trabalho, no ambiente social, no ambiente escolar. Nós sempre estamos usando máscaras, não é assim? Na frente dos outros, nós somos todos simpáticos e bonzinhos. E dentro de casa, a gente vira o leãozinho ali, né? Então, essas máscaras que nós temos, elas estão começando a cair, porque nós estamos vivenciando um período muito grande dentro da nossa própria dificuldade, que é o seio familiar. E além do que, nós sempre usamos essas máscaras, mas agora nós estamos usando essa outra máscara. E é uma coisa interessante, pessoal, que eu estava analisando, nós estamos nos comunicando com o olhar. Vocês pararam para pensar nisso? Nós nos comunicamos com as palavras. E muitas vezes nós não falamos aquilo que nós estamos pensando, né? É como Gandhi dizia, quando você pensar, falar e fazer aquilo que você está pensando e fazer, você se tornará uma pessoa feliz. Porque muitas vezes nós pensamos uma coisa e falamos outra, mas o olhar não mente. Então nós temos hoje, através do olhar, dessas máscaras que nós estamos usando, nós nos comunicamos pelo olhar. E esse olhar não mente. Então prestem atenção na rua quando a gente está andando, nós nos cumprimentamos com o olhar. Então a gente cruza com pessoas que nós vemos um olhar agradável, um olhar alegre, um olhar festivo, nos desejando realmente aquele bom dia com o olhar. Outros passam para a gente com um olhar feroz, com um olhar bravo. Outros com um olhar triste. Não sei se eu fiz olhar de triste, viu, pessoal? Mas acho que fiz, né? Acho que sim. Então, pessoal, mas é brincadeira. Mas é assim, a gente tem, então, nós estamos nos comunicando, nós estamos aprendendo a ver através do olhar. Não é assim que os olhos são a janela da alma? Então, olha que coisa interessante. Passem a prestar atenção quando a gente cruza com as pessoas em máscara, os olhares que a gente recebe. E lá no livro Gênese, Kardec fala sobre os sinais falando no capítulo sobre os sinais dos tempos, ele diz que além da lei do progresso físico e moral, ele diz assim, a perfeição da morada está relacionada com a de seu habitante. A perfeição da morada está relacionada com a perfeição do seu habitante. Então, a nossa perfeição, a nossa vivência, a nossa harmonia em casa, ela depende do quê? Da minha perfeição moral. E é isso que nós estamos falando lá, do que Kardec falou, de reconhecer-se o verdadeiro cristão e espírita pelos esforços que fazem domar as más inclinações. E lá Kardec continua na Gênese. A humanidade é um ser coletivo, no qual se operam as mesmas revoluções morais que em cada ser individual. Olha lá, então a humanidade, o planeta, nós todos, somos seres coletivos. Não vivemos em duais, somos seres gregários, não podemos ser individualistas do jeito que nós estamos acostumados ainda, né? Então, porque se opera as mesmas revoluções na humanidade toda como ser coletivo, como se opera em mim como ser individual. Das ruínas do velho mundo
surge a mudança de caráter, dos costumes, dos usos, surge um novo ser humano. É agora que a humanidade se torna adulta. Passado não basta mais as novas necessidades. O progresso moral deve fazer reinar entre os homens a paz e a fraternidade. O progresso moral, acompanhado pelo progresso intelectual, levará o homem à unidade das crenças. Essa nova fase trará o desaparecimento do preconceito de raça e a se verem todos os povos como uma grande família. A nova geração marchará para a realização de todas as ideias humanitárias. Pessoal, isso foi escrito no século passado, século XIX, meados do século XIX. Não parece que foi escrito hoje para nós. Não parece que está sendo direcionado a qualquer momento que nós vamos abrir um livro e ler essa mensagem, é para nós agora, sinais dos tempos. Então nós estamos acordando hoje para essas premissas que tem lá no livro, na Gênese. Nós estamos acordando agora de um passado que vem desde a segunda revelação do nosso Mestre Jesus, nós 20 séculos após, para a gente conseguir nos conscientizarmos que essa mudança é necessária, que esse progresso é necessário. E nós vemos isso, as pessoas já não têm mais tolerância com o racismo. Nós estamos vendo repúdio em campos de futebol, em ambientes abertos, em ataques policiais. Nós estamos vendo esse repúdio que a sociedade está fazendo, que já não tolera mais, né, esse racismo. Claro que tem exacerbação, tem pessoas que se aproveitam também, mas é outra história isso. E lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Falando lá que nós necessitamos dominar as más inclinações. E ele pergunta: então o homem, pelos seus esforços, pode vencer essas más inclinações? Olha o que os Espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Olha aí, é a vontade. É só nós termos um pouquinho dessa vontade. E ele fala que é insignificante. Olha como que nós demoramos para aprender as coisas. Então nós temos que começar. E a gente fala sempre isso. Essa é a nossa sonhada reforma íntima. É aquela que começa ali, quando eu me conscientizo que eu tenho sim que domar as minhas más inclinações. O meu personalismo excessivo, o meu egoísmo, a minha vaidade, tudo isso faz parte. Então a reforma íntima, pessoal, ela serve como uma esperança interior, como um fortalecimento da minha fé, como um fortalecimento da razão, para que eu possa exteriorizar aquilo que realmente eu tenho em meta como o meu ideal, não o meu real, que está ainda muito abaixo. E nós temos que começar, então, vendo, analisando e trabalhando como o Mestre nos deixou. Amar o próximo como a si mesmo. O amor. Amor, imbatível amor, como Joana de Ângeles no seu livro diz, né? O amor vence uma multidão de pecados. É só através do amor e através do conhecimento, do autoconhecimento. Então, quando lá na doutrina nós temos espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Então, está ali o receituário. Amar, sobretudo, o próximo como a nós mesmos e instruirmos-nos para o autoconhecimento. E aí a Joana de Ângeles, lá nesse livro Amor, Imbatível Amor, ela nos diz: o amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos, de todos os anseios humanos. Então aí que nós temos, porque nós temos essas duas grandes potências, duas grandes ferramentas, dois grandes cinzéis para burilarmos o nosso espírito, que é o pensamento e a vontade. Os dois aliados, eles fazem com que nós façamos mudanças que nós próprios duvidamos que sejamos capazes, e somos. Então, temos que assumir as nossas escolhas e nos responsabilizar por elas. Fazendo isso, nós conseguimos começar a trilhar essa reforma íntima, começar um ano novo, mas não um ano novo de datas, 1 de janeiro a 31, um ano novo no homem novo, naquilo que eu vou me transformar, naquilo que eu estou querendo ser
em relação à evolução espiritual. Voltando a falar, fundamentalmente nós estamos aqui para evoluir. Então nós temos que entrar em contato conosco mesmo, avaliarmos-nos, meditarmos, ver pontos positivos e negativos, aprender com os nossos erros. Aí mora então o começo desse trabalho que nós temos que fazer, né? Então, Emmanuel diz assim: o pastor conduz o seu rebanho, mas são as ovelhas que andam com as próprias pernas. Então nós temos lá o nosso pastor, o nosso mestre Jesus, dando todo aquele exemplo, vindo nos dar o caminho que nós devemos trilhar para que a gente possa chegar, né, a um patamar melhor de evolução espiritual. Está lá, mas e a doutrina espírita corroborando tudo, né, nos dando esse receituário através dos seus 5 livros, do livro dos Espíritos, né, trazendo todo esse conhecimento que nós temos que ter. Mas nós temos que caminhar com as nossas próprias pernas. Então, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, nós temos que ter muito hoje serenidade. 2 palavras que hoje está muito na moda, né? Resiliência. Mas além da resiliência, nós temos que ter serenidade. E aí temos aquela belíssima oração da serenidade. Deus, dai-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar aquelas que posso, e sabedoria para perceber a diferença entre elas. Então, dentro desse que nós estamos vivendo, disso que nós estamos passando, esse ano tão atípico e tão difícil que foi para nós, nós temos que principalmente não fazer lista de intenções, a gente brinca, como nós brincamos lá no início aqui da conversa, mas nós temos que fazer realmente alguns trabalhos conosco mesmo, né? Principalmente evitar ansiedade e estresse, que está trazendo muitos problemas, inclusive familiares, que a gente está tendo notícias de casais, de vidas familiares que estão aí indo por água abaixo, pela ansiedade, pelo estresse que está sendo vivenciado. Porque nós temos o quê? Muitas notícias, né? Então, evitar esses noticiários que ficam o dia todo nos enchendo a cabeça com esse assunto tão deletério, os boatos, muitas vezes a gente não sabe o que é verdade, as fake news, que nós estamos aí cheio, a gente fica o dia todo vendo essas mensagens de fake news, recebe uma, outra desmente. Então, nós temos que evitar um pouquinho isso aí. Estabelecer as rotinas. A rotina, nada mais é tão eficiente hoje para nós do que a rotina, principalmente para quem está trabalhando em casa. Então, essa rotina ela é importantíssima. Levantar-se no mesmo horário cedo, se arrumar, começar o seu trabalho, parar para o seu cafezinho, dar uma atenção para o resto da família que está ali, para as crianças que também estão fazendo o seu trabalho escolar. Então, conciliar as coisas na rotina, ter os horários de refeições regrados. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante para que a gente possa manter, principalmente, a saúde física, a saúde do corpo. Nós temos que ter a saúde do corpo e a saúde do espírito. Então, ambas. Se eu não tiver uma saúde corporal condizente, boa, a minha saúde espiritual não vai ser também, né? Porque eu estou transmitindo tudo aquilo que o meu corpo está sentindo, as sensações, eu estou transmitindo para o meu espírito, que está captando, e vice-versa. Não é assim? Então, ter essas rotinas, estabelecer essas rotinas, são uma coisa assim muito, muito, muito boa para nós hoje, né? Cuidar do nosso corpo também, cuidar do espírito. E principalmente, pessoal, a gente investir em hobby. Quantas pessoas não dizem, olha, eu queria tanto aprender a pintar um quadro. Pois faça isso agora. Dê-se ao luxo de ter esse tempo para você mesmo. Você não tem que ficar mais tão preso em trânsito, né? Uma das coisas boas que a pandemia veio trazer. Não tem que ficar preso em trânsito o dia todo lá confinado entre 4 paredes de um escritório. Você está com o seu tempo em casa, você pode distribuí-lo. Então, fazer um hobby, tocar um instrumento, cuidar de um jardim, adotar um animal, tudo isso faz um bem danado para nós. Então, tudo isso nós podemos fazer como mudanças para que a gente possa estar num patamar um pouquinho mais elevado espiritualmente. E a resiliência, né? A resiliência é a capacidade que nós temos, vem do latim resiliens, é a capacidade que nós temos de voltar ao estado normal. Isso é resiliência. Capacidade de voltar ao estado normal. Significa que eu saí do estado normal. Mas o que é o estado normal? Para nós hoje, nós temos que ter essa consciência, como Heráclito disse, que só existe de permanente a mudança, é que nós estamos numa mudança. E isso veio para ficar. Todas essas regras novas, à distância, elas vieram para ficar, pessoal. E elas simplificam a vida das pessoas. Então, voltar ao estado normal, no caso nosso aqui agora, é ter essa resiliência de que a normalidade vai ser essa. Então, o que nós temos que fazer? Adaptarmos-nos.
Então, é essa adaptação que eu tenho que operar hoje. Então, eu tenho que me situar, de me adaptar, de não me submeter às pressões que estão sendo feitas sobre mim, que eu estou sentindo muitas pressões. Então, eu tenho que encontrar soluções estratégicas. Então, é isso que eu tenho que fazer nessa atual mudança que nós temos. E lá no Paulo de Tarso, lá em Efésios, ele diz uma coisa muito linda, que é uma frasezinha simples, mas que diz tanta coisa para nós. Ele diz assim: desperta tu que dormes. Olha aí, pessoal, desperta tu que dormes. Então, por que ele quer dizer isso? Que nós estamos adormecidos dentro do potencial divino que nós temos, dessa melhora que nós podemos operar em nós mesmos para operarmos nesse nosso mundo maravilhoso. Então, esse potencial divino que nós temos, que dormita dentro de nós, tem que ser acordado. Desperta tu que dormes. Então, vamos deixar que esse gigante, vamos agigantar esse potencial divino que nós temos dentro de nós, para que a gente possa tornar tanto a nossa morada individual, a nossa morada pequenininha da nossa família consanguínea terrena, torná-la melhor e assim tornar melhor tudo que está ao nosso redor e tornar melhor o nosso planeta. Esse nosso planeta maravilhoso, um planeta que nos aconchega, que nós temos uma natureza exuberante, temos tudo de bom dentro desse planeta, que nos dá essa oportunidade de podermos passar de um ano para o outro. Né, pessoal? Estamos aí. Depois de amanhã, ano novo. E aí, Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta grandioso, ele diz assim: para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Olha que coisa linda, pessoal. Esse ano novo, é isso que ele quer dizer. É o ano novo, é esse homem novo que eu tenho que me tornar. É esse gigante que eu tenho que trazer de dentro, esse potencial divino, essa centelha divina, para que eu me torne, então, um ser humano, um espírito um pouquinho mais elevado, e que nós possamos fazer desse planeta belíssimo um planeta de regeneração. Então, voltando lá nos sinais dos tempos, como diz, a perfeição da morada está relacionada com a de seu habitante, nós temos que ver que nós somos responsáveis. Cabe a cada um de nós fazermos esta mudança. Não é a pandemia que vai mudar, somos nós que vamos mudar. Quando nós conseguirmos, como diz, a paz do mundo começa em mim. E esse é um mundo maravilhoso, muito, muito maravilhoso, independente de qualquer pandemia. Então, temos essa oportunidade de evolução e temos tudo para que a gente possa fazer deste novo ano, sermos dentro dele um homem novo. Então, quando a gente fala no começo, feliz ano novo, adeus ano velho, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, eu cantaria assim: adeus ano velho, feliz ano novo, que a gente se conscientize no ano que vai nascer. Muita esperança nos homens, saúde para dar e vender. Fica bonito, não fica, pessoal? Então eu queria deixar aqui o meu grande abraço, o meu desejo de feliz ano novo, de muita união, de muita paz na família. Desperta, tu que dormes. E gostaria muito de encerrar com a música do Louis Armstrong, que é uma música divina, falando sobre o nosso planeta, sobre o nosso mundo. Que mundo maravilhoso. Um grande abraço. Muito obrigada pela atenção.